Axé para todo mundo. Começando aqui mais um vídeo maravilhoso a respeito do vegetarianismo. Esse vai ser o meu segundo vídeo a respeito do assunto, que até então, com 2 anos de canal, eu praticamente não falava no assunto, não falei no assunto. E acho que chegou a hora, porque esse é o intuito do meu canal em partes. Então, para quem assistiu o primeiro vídeo, eu fiz aí um vídeo de quase 1 hora falando sobre o meu primeiro vídeo a respeito e a minha primeira, podemos dizer, minha primeira comemoração a respeito do vegetarianismo. Para quem não sabe ainda, eu sou vegetariano há 7 anos. Graças a Deus, há 7 anos eu me tornei vegetariano, eu e a minha família. Minha família, eu e a minha mulher. E consequentemente o nosso bebê. Parece assim um assunto chato do caramba, mas é um assunto que já não podemos mais fugir dele. Mesmo porque negócio de vegetarianismo não é para fulano, para beltrano e para outras pessoas e para o meu vizinho. Não, esse assunto aí interessa para todos nós. Já é um assunto que desses 7 anos para cá se tornou muito popular por várias celebridades, vários veículos de comunicação aí colocarem em pauta nos seus assuntos e virar até notícia, documentários e tudo mais. Então não é mais assunto para o vizinho, é assunto nosso. Esse vai ser o segundo vídeo, como eu já falei, porque fiquei meio que devendo aí alguns assuntos, algumas pautas que eu não falei no vídeo passado. E como eu sempre digo, não importa se uma pessoa vai ver, se 2 vai ver, se 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão vai ver esse vídeo. O importante é eu deixar registrado aqui o meu pensar. Mesmo porque, graças ao YouTube, eu pude conhecer pessoas maravilhosas que nos dão força, que nos ajudam a seguir em frente, a saber que a gente está fazendo o trabalho certo. E também o intuito do canal é deixar registrado nossas lembranças, nossa vida num todo. E também, acima de tudo, esse vídeo em especial é para o meu filho. Meu filho que hoje tem 4 anos. E lá na frente, bem lá na frente, quando ele já tiver adulto ou adolescente, e se de repente, né, não sei, né, a vida, não sei o dia de amanhã, se lá na frente de repente ele não quiser seguir os mesmos passos, a mesma filosofia que eu e a mãe dele estamos tendo agora e ensinando para ele, e se de repente ele quiser seguir uma vida de normose, podemos dizer assim, né? Uma vida, podemos dizer, comum, né? De churrasquinho, de vida, né? De tudo mais. Então, que ele siga, né? Claro, nós não vamos obrigar a ninguém a fazer o que não quer. Mas, se de repente lá na frente ele quiser saber qual foi os motivos que levaram os seus pais a levarem essa vida e quais eram
as filosofias que eles tinham em mente para colocar em prática esse estilo de vida. Esse vídeo serve para ele ver por quê e qual que era o intuito e o que nos levou a fazer. Então seria como uma forma de ele ter isso aí em mãos. Então é isso. A princípio eu vou aqui, bom, para começar, nem começou a conversa, já está 6 minutos de vídeo. Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso aqui, como vocês podem ver, é um jardim que fica aqui no parque da cidade onde eu moro, a 5 minutos de casa. E é um parque com entrada gratuita. E hoje já estamos no outono, né? Então voltou aí a época das flores. Então estamos aqui na época de renovação, né? Então mais uma vez mudando a estação e muitas coisas boas aparecendo para nós, assim como na natureza, né? Então quero dizer aqui que eu gostaria muito que as pessoas soubessem que nosso estilo de vida vai muito além de não comer animais. Muitas vezes a gente fala de não comer bicho vivo, bicho morto, mas é de não comer animais. Infelizmente, eu digo infelizmente, particularmente falando, nós ainda somos ovo-lacto-vegetarianos. Ovo-lacto-vegetariano. O que quer dizer ovo-lacto-vegetariano para quem é leigo na parada? É aquelas pessoas que ainda consomem ovos, laticínios em geral. Só não comemos os bichos propriamente dito. Então, sendo assim, a nossa vida, por nós sermos automaticamente aí yogins, para quem não sabe também o que é yogins, é aquelas pessoas que vivem a vida em relação à cultura yoga. Quem pratica yoga não é só fazer poses e tudo mais. Tem toda aí uma filosofia aí por trás da parada, e quem vive, né, ou quem pelo menos procura viver, como é o nosso caso, né, na filosofia yoga, a gente procura manter a boa convivência com as pessoas, a não brigar, principalmente começando dentro de casa, né? Então fazemos essas poucas, como se diria assim, essas atividades assim do dia a dia, e procurar harmonia em tudo que a gente faz. Isso aí é uma vida yogi. Então, juntando a filosofia yoga com a filosofia do vegetarianismo, nós somos o que somos e o que estamos, e o que ainda estamos em mudanças constantes, né? Isso aí faz com que a gente tenha sempre muita paz no coração e desejar a todos sempre muita paz, né? Então essa é a nossa filosofia de vida aí. Nem sempre a gente consegue, claro, como a gente vive nesse mundo aqui que é muito difícil, né, da gente lidar com ele. Então é bem complicado da gente manter a 100% aí das questões filosóficas, né, que a gente fala. Eu de Kojak falando em filosofia, não sabe nem o que é isso, mas pelo menos eu sei o que é paz. A paz a gente começa dentro de casa, é aquela paz que a gente mantém na hora de comer, tudo isso aí para mim é filosofia. Então é manter a filosofia da paz. Então eu quero aproveitar aqui e contar uma história para vocês
de que eu tenho uma história aí que não é muito bacana, né? Uma história de vida com relação a animais e consequentemente ao que chamamos de comida, né? Que seria os animais. Então é assim, quando eu era criança ainda, cara, a gente morava teve uma época que a gente morou num sítio, meu pai era caseiro lá num sítio maravilhoso de um milionário lá, tal, e a gente tinha criação de galinha. A gente tinha horta, meu pai fazia horta, tal, só não criava porco e nem gado, né? Mas tinha galinha, tinha patinho. E tudo isso a gente levava uma vida de sítio, né? Pode dizer assim, né? Então eu tenho uma lembrança, podemos dizer assim, um trauma que eu até digo para as pessoas assim que a maioria das pessoas tem algum trauma aí com esse tipo de situações, né? No nosso caso eu tinha lá a minha mãe, meu pai sempre matava os bichinhos para comer, né? No caso as galinhas, né? A gente criava as galinhas lá e botava nome nas galinhas. E tinha nome, era todo um carinho, nascia do ovinho, era do pintinho. Depois se tornava lá como se diz, o nosso prato, né? E o meu trauma, que eu levo para sempre, infelizmente, né? Um trauma aí de criança, né? De infância em relação à comida, modo dizer, né? Se tratando dos animais. Teve um dia que eu tive que matar um frango para comer, uma galinha, porque minha mãe me pediu para fazer. E como já era uma coisa rotineira já, né? Porque o meu pai aquelas pessoas de sítio, modo dizer, né? E dava a galinha pra ele, esticava o pescoço lá e já matava, o bichinho acabou, né? Tipo, a gente era criança, não tinha força para fazer isso, mas a gente tinha que fazer alguma hora. E um certo dia eu fui lá, cara, para matar a coitada da galinha, cara. Puta merda, cara. Essa história aí, eu tenho muita dor em lembrar sempre. E agora, falando assim, então, é bem difícil para mim, sabe? Mas um dia lá, a minha mãe falou, vai lá matar a galinha, né, para comer e tal. Aí eu peguei a faca, fui lá no quintal. Aí as galinhas estavam lá ciscando, bonitinho. E eu mirei naquela galinha, eu falei, aquela já tá no ponto, né, modo dizer, né? E eu peguei ela. Aí coloquei ela deitada assim na tábua e passei a faca no pescoço dela. Muito foda, cara, muito foda. Eu sei que o foda de tudo isso, cara, é que a galinha não morreu, cara. Eu não tinha força pra cortar de vez o pescoço dela, eu cortei pela metade, assim. E a galinha saiu correndo depois. Eu soltei ela pensando que ela já tinha morrido, ela saiu correndo. E as outras olhando, cara. As outras galinhas estavam olhando. E ela saiu com o pescoço cortado, assim, ainda com o pescoço no lugar, mas cortado, sangrando.
Eu via que as galinhas lá, as outras estavam olhando, que era a mãe, era a tia, era tudo lá ali, era tudo parente, né? Que um nascia ali, ia crescendo e tudo mais, né? Então, daí eu tive que correr atrás dela para pegar e acabar de matar, cara. Mas foi foda, cara, foi foda. Então, eu fiquei traumatizado com aquilo, né? E muitas pessoas têm esse tipo de trauma e às vezes nem sabem. E fica aquele trauma fica na gente, infelizmente, né, cara? Então, depois que eu já tinha crescido um pouco, eu me deparei com um filme que eu acho que até vocês vão lembrar. Era um filme, não sei como, não lembro muito o título. Era com aquele molequinho da dupla Juba e Lula. Lembra aquele molequinho lá? Se eu não me engano, o título do filme era O Dia Mais Quente do Ano, uma coisa assim. Eu sei que era um filme brasileiro que eu estava lá vendo uma vez. Isso depois de muitos anos do acontecido do meu trauma. Ficou na mente, assim, aquela coisa de que eu não estava fazendo a coisa certa, né? Mas como a gente é guiado pelos adultos e as situações, a gente não tinha situação boa, né? De financeira e tudo mais, e a gente tinha que matar os bichinhos para comer em termos, né? Aí o que aconteceu quando eu estava vendo esse filme? Chegou um dia, eu estava lá olhando o filme, bonitinho e tal. Chegou uma cena do filme que eles moravam, essa galera aí com esse ator aí, que era criança na época ainda, era adolescente, criança, não sei, eu sei que eu era criança. Aí chegou uma hora do filme que eles moravam num condomínio, daqueles de pessoas pobres, e aí o molequinho parece que foi comprar carne no açougue que ficava no condomínio lá, e chegando lá, o açougueiro vendia, matava pessoas e vendia a carne como carne de boi normal, né? Alguns pedaços, e principalmente, se eu não me engano, né? Carne moída, carne moída jamais a gente vai saber o que é, né? Jamais, cara. Independente do que, principalmente depois que estiver pronto, aí jamais você vai saber, né? Então, quando eu vi aquilo ali, aquela cena, aquela coisa de matar pessoas e vender como carne normal, tal, de bicho, né? Naquele instante eu pensei comigo assim, pô, mas qual que é a diferença de carne de humano para carne de bicho, de animal no caso, né? Como que a gente vai saber? Que jamais eu quero comer carne de humano. Eu pensei na hora, eu era criança ainda, pensei assim, jamais eu vou querer comer carne de humano. Então, como que eu vou saber? Aí eu perguntei se eu não me engano, eu ainda perguntei pros adultos ainda, né? Como é que a gente vai distinguir assim, para não comprar, no caso, se de repente alguém estiver vendendo, fazendo esse tipo de coisa, igual aquele churrasquinho de gato. Como é que a gente vai saber se é gato, se é cachorro, se é bicho? Não dá, cara. Principalmente se estiver temperadinho, bonitinho, não vai saber. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Eu falei, mas como que a gente vai chegar a saber o que é e o que não é, pra gente diferenciar o negócio, né? Aí, agora, já depois de adulto, né? Depois que eu vim me tornar vegetariano, que eu vim entender que a gente não foi feito para comer carne, independente da espécie da carne que é. Então, aquela dúvida que eu tinha de como diferenciar uma carne de gado, de boi, de porco, o que seja, acabou. Porque
Porque a gente não vai mais comer carne, não precisa comer carne. Só que até então a gente não sabia o que era comer ou não comer, o que tinha que comer, o que não tinha que comer. Então o alívio foi imediato, né, cara? Depois que eu me tornei vegetariano, eu falei, pô, por que nunca ninguém me contou isso? Então são coisas que a gente só aprende depois que a gente acorda. E depois que a gente acorda, a gente não quer mais dormir. E esse não dormir significa felicidade, liberdade. Isso é que significa o vegetarianismo. E que infelizmente nem todo mundo consegue interpretar ou entender o que as coisas, o que o momento está querendo dizer. Mas uma coisa é certa, o mundo está mudando, mudou, continua mudando, vai continuar mudando. E o que significa, cara? Andando no carro a gente percebe uma coisa, o carro vai ficando velho, cara. O carro vai ficando velho, a gente vai trocando peças, vai reformando, vai dando uma pinturazinha, vai dando uma reformada aqui, uma reformada ali. Mas vai ter uma hora que o carro vai parar, não vai mais andar. Vai explodir o motor, vai fazer alguma coisa que não vai dar mais para andar com o carro. Aí o que leva a gente a pensar, nós somos iguais, cara. A gente vai ficando velho, o tempo vai passando, vai vindo as complicações, as doenças e tudo mais. E diferentemente do carro, infelizmente, né? Não dá para trocar peças. E quando acontece de trocar alguma peça, né? Algum órgão que a gente tem que trocar, que dá para trocar, né? O coração parou, já faz um transplante. E que dá para fazer isso e que a gente sabe que acontece quando tem necessidade. E quando acontece isso e que dá certo, graças a Deus. Mas a gente sabe que diferente de carro não dá para fazer isso normalmente, facilmente, né? No caso, né? Tô ruim aqui, eu vou ali, troco meu rim, pronto, beleza, né? Não dá. É o que significa, a gente vai entendendo que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar e está em evolução sempre. Principalmente quando a gente começa a ter uma idade boa, né? Que é a idade que a gente começa a pensar na velhice, começa a pensar no como que vai ser, como que será. Começa a pensar, né, em todas essas coisas que são mais do que óbvias, né? A gente pensar nisso. Então, precisamos mudar, a gente tem necessidade de mudar. E a mudança começa com a gente mesmo. É igual aquela coisa de eu vou mudar, eu quero mudar o meu país, eu quero voltar para que o cara que entrar lá vai mudar o meu país. A gente tem que mudar, começar a mudança por nós mesmos, cara. A gente rever o que a gente está fazendo. E a gente mudar esse pensamento de milhões de anos atrás, da nossa cultura que foi imposta por nós, pelos nossos bisavós e tataravós, e que foi para os não sei das quantas lá, e chegou um momento que a sociedade entrou na jogada para manter toda aquela cultura antiga de comer isso, para fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí vem a religião que ainda ajuda mais ainda a fortalecer essa cultura antiga que a gente mantém e que é errada, que a gente sabe que é errada, né? E a gente sabe que é errada, principalmente quando a gente vê os dados, a gente vê as pesquisas que são feitas, o que leva as pessoas a terem depressão, o que leva as pessoas a terem infarto, o que leva as pessoas a engordarem, o que leva as pessoas a terem depressão. Então tudo isso aí já são dados, já são pesquisas que já estão aí na mesa, já estão para todo mundo ver, a gente já sabe o que é, o que não é. Só que a gente não quer admitir. Então, são essas coisas
que vão fazendo a gente pensar, repensar e procurar uma forma de se libertar de todos esses males que a sociedade nos impõe, nos traz e que acaba com a nossa evolução, e que a gente precisa evoluir sempre. E hoje em dia eu vou dizer, a gente sabe que todo o conhecimento hoje está na palma da nossa mão, cara. Está na palma da mão. Vamos pensar aí há 10 anos atrás, por exemplo, não existia essa facilidade com a internet que a gente tem. Hoje no YouTube, com um clique você sabe tudo o que acontece, a gente tem todas as informações necessárias para tudo. E o que você vai ver no YouTube, se é vídeo que vai te fazer crescer como ser humano ou vai te afundar mais ainda, isso aí só depende da gente, claro. Então, vamos estudar, vamos procurar coisas que vão nos fazer crescer como ser humano, para que a gente tenha mais consciência do que a gente faz, do que a gente está fazendo, do que a gente vai fazer a partir de agora. E um detalhe muito importante, antigamente a gente vivia melhor, e no tempo das vovozinhas, que hoje em dia eu cuido, para quem não sabe ainda, eu sou cuidador de idosos no asilo aqui no Japão. Quando a gente vê as vovozinhas com 100 anos, eu cuido de uma vovozinha que tem 105, vai fazer ano que vem 106 anos, já no comecinho do ano que vem, daqui a pouco ela faz 106 anos, cara. Da nossa época agora, as pessoas da nossa idade jamais vão chegar nessa idade. E por que essa galera conseguiu chegar nessa idade? Essa galera conseguiu chegar nessa idade porque na época que elas viviam, não tinha tanta porcaria como tem hoje. Em todos os sentidos, em termos de educação, em termos de alimentação, de tudo, de lazer, de tudo, né? E antigamente nem lazer tinha, né? E elas conseguiram chegar até aqui, né? Então, lógico que a gente pensa, mas eu não quero viver muito, mas a questão não é viver muito, é viver bem, nem que seja pouco, mas viver bem. E esse é o nosso intuito, viver pouco, mas viver bem. Muitas pessoas pensam aí até que, o Kojak virou vegetariano, agora ele vai viver pra caramba. Não quero ver muito não, mano. Bateu os 70 já tá bom demais. Só que viver bem, cara. Até o meu último dia de vida eu quero estar bem em todos os sentidos, né? Então, tchaca-tchaca na buchaca é o de menos, vixe Maria, né? Então, quero viver bem. Então, para isso, a gente ter a consciência do que a gente tem que fazer a partir de agora. Então, fica aí a lição. E eu lembrei assim que, na época que eu fiz o meu trauma de infância, né? Eu era rico e não sabia. Nós éramos ricos e não sabia. Eu digo a minha família. Meu pai era caseiro num sítio, numa residência de um milionário, lá em Belém, na época. E a gente tinha de tudo, cara. A gente tinha de tudo. A gente tinha lugar para plantar, a gente tinha frutas, árvores frutíferas, um monte no terreno. Jaca, cara. Jaca era água, cara. Jaca, manga, nossa. Tinha tudo, cara. Tinha tudo. E eu pensando agora, no pensamento agora, a gente era rico, cara. A gente tinha tudo isso. A gente não tinha necessidade de criar aves para matar, para poder comer, para achar que era alimento, que era necessidade. Não tinha, a gente não tinha. A gente tinha tudo. A gente tinha terra, tinha planta, tinha árvore, tinha tudo, cara. Só que a sociedade já nos escravizava. Naquela época nós já éramos escravos da sociedade e não sabíamos. E o meu pai era um cara super inteligente,
em tudo, ele sempre foi inteligente de tudo, cara. Então, se de repente ele tivesse todas essas informações na mão e pudesse nos passar, se a sociedade passasse essas informações que a gente precisa, que a gente tem hoje, né? Jamais a gente ainda estaria vivendo lá ainda, que a gente era milionário, porque a gente tinha tudo, cara. E tanto de conhecimento que a gente tinha também, que teria, né, naquela vida que nós levávamos lá, seria um conhecimento imenso, cara, em todos os sentidos, Nossa Senhora. Então, a questão é não, para ser vegetariano não precisa ser rico. E depois de muito tempo e de vegetarianismo, eu cheguei numa conclusão de que a pobreza, ela não está ligado propriamente dita no que você tem, no que você não tem, no quanto você ganha, no quanto você não ganha. A pobreza está dentro de nós. É o conhecimento. E o conhecimento não é só faculdade, escola, isso, aquilo, outro. Não é só isso, não. É muito importante a gente ter isso. Infelizmente eu não tenho, mas se você tem, parabéns. Só que eu conheço milhões de pessoas aqui, cara, ao meu redor, cara. Milhares de pessoas aqui ao meu redor que tem faculdade, que tem título que tem diploma de faculdade de 4 anos, 6 anos de faculdade aí. Você vai conversar com a pessoa, você vai perguntar alguma coisa para a pessoa, ela não sabe nada, cara, não sabe nada. Aí você fala, mas que isso? A pessoa sabe tudo isso e não sabe nada? Mas como que é isso? Isso aí é o androidismo da sociedade. No caso, as faculdades, principalmente aqui no Japão, cara, a minha experiência que eu tenho aqui. Não é todos. Não são todas as pessoas, claro. Mas as faculdades aqui formam android mesmo. É bem assim mesmo. E você vai lá para aprender, sentou ali, só tem aquilo ali, só tem aquela visão ali, não tem mais nada, não sabe de mais nada. Tudo ali que está no livro ali, que passaram ali, é só aquilo que eles sabem. Não sabe mais nada. É incrível, impressionante isso. E isso reflete muito mesmo na escravidão que a gente vive da sociedade, do jeito que ela põe a gente para ser escravo. Isso aí mostra tudo, cara. Então, a pobreza está dentro de nós. Eu conheço pessoas pobres que são ricas e ricas que são pobres, cara. Então é tudo questão da gente pensar no que estamos fazendo. Esse é o meu recado. Então fica aqui o meu recado. Vamos aprender, vamos evoluir espiritualmente, vamos evoluir fisicamente. O vegetarianismo, como muitas pessoas pensam que é só não comer animal, vai muito além disso. Então, o vegetarianismo não é coisa para quem pratica yoga, não é para quem é de religião, não é para quem tem frescurinha de não comer isso ou aquilo. O vegetarianismo é responsabilidade de todos nós, é uma obrigação de nós aprendermos como ser humano. Fica aqui o recado para todos. Quem sabe aí consiga tocar alguém. E fica aqui a minha gratidão por todos que acompanharam até agora. Um vídeo um pouco curto. E quero dizer também, e eu vou colocar aqui umas mensagens de duas amigas aqui do canal que também estão começando ou já começaram a acordar para ver o mundo diferente. A primeira pessoa que eu vou apresentar é a Tanalie, do canal Sofia Channels.
ela e sua filhinha. Elas não são vegetarianas ainda, mas o porquê que eu vou apresentar elas. Eu pedi para que elas gravassem um vídeo falando um pouco da experiência que elas têm a esse respeito. Digo isso porque a Tanalie, que é a mãe da Sofia, que tem apenas 4 anos, teve uma experiência com a filha dela, que é a Sofia. Alguns anos atrás, elas tiveram um jantar aí com família, amigos, e nesse jantar tinha um porquinho lá, como é que fala? Pururuca, aquele porquinho que é assado inteiro, que é uma puta de uma ignorância do ser humano. E nesse jantar, a Sofia, que na época tinha menos de 3 anos, se eu não me engano, se recusou de comer o porquinho porque ficou com dó do bichinho e saiu chorando, não se aguentou, né? E a mãe da Tanalie teve que dar todo o apoio para ela, que não foi uma cena muito legal para quem assistiu, claro, mas que a gente sabe que nós, por natureza, somos vegetarianos, todos somos, apenas não sabemos. E ela me mandou um pequeno vídeo, com muito carinho, falando um pouco da experiência. Vou colocar aqui para vocês. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui falar um assunto super importante, vai ser bem rapidinho, tá? Bom, pessoal, Sofia, conta pra gente, pra quem estiver assistindo, como foi a sua experiência no Natal que você teve lá naquele hotel, quando a gente foi jantar? É porque tinha um porquinho morto, eu fiquei muito triste. E você ficou triste por quê exatamente? Porque ele estava ali, Por quê? Conta como você se sentiu naquele dia. Eu senti muito triste. Ele estava morto. Certo. E você, depois disso, começou a pensar de onde vem a carne, né? Que você come. E você decidiu não comer mais carne? Eu decidi começar no sábado e domingo. Ah, é? Para começar, né? Pessoal, para quem está assistindo, eu sou a mãe da Sofia e ela está sendo monitorada por mim quando ela diz que só come carne, quer comer carne de sábado e domingo. Então, ela vai passar com o pediatra para a gente conversar sobre isso. Mas a Sofia realmente não quer comer mais carne. Mas fala por que você não quer comer mais carne, Sofia? Porque eu amo esses bichinhos. E você acha que você não tem que comer carne porque você não quer depender disso para você poder ficar feliz e comer? Por causa dos bichinhos? É que eu amo os animais, eu não quis comer os animais. Ah, entendi. E o que recado que você deixa para as crianças? Eu amo os animais. Eu não quero comer carne. Eu não quero domingo. E você ficou muito, muito triste, né? Tanto que hoje em dia você não consegue mais, né? Vocês respeitem os animais também. Eles são filhotes do Papai do Céu também. Então, meninos, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tchau, foi muito legal. A outra amiga é a nossa querida amiga Ivone Sabes, que eu sempre comento a respeito dela aqui no canal. E ela não é youtuber. E como as pessoas que nos acompanham que não são youtubers, dificilmente as outras pessoas, os outros amigos vão conhecer quem é, porque
não posta vídeo, né? Não dá para saber quem é a pessoa. Mas eu pedi para ela fazer um vídeo falando um pouco da sua experiência, não traumática como a minha, mas uma experiência que não é bacana e que todos nós, praticamente, quase todos nós temos de alguma forma, às vezes a gente acaba esquecendo, mas que temos. Então ela carinhosamente, depois de muito trabalho, claro, não é fácil gravar vídeo, principalmente para quem não é YouTube, ela gravou e mandando um pouco da sua experiência, não muito boa, quando criança, a respeito da alimentação com animais. E também vai servir para vocês conhecerem a nossa querida irmãzinha aqui do canal, que eu tenho ela como uma irmã do coração também, assim como outras pessoas. E ela nos conheceu através dos nossos vídeos, assim como vocês, uma maioria das pessoas, e faz parte da nossa família de amigos aqui do YouTube e que ultrapassa o YouTube com certeza, lógico. Então vou deixar aqui a mensagem, a experiência dela, para que vocês a conheçam e conheçam também a história dela. E se alguém aí tiver alguma história, conte para nós aí nos comentários alguma história que às vezes a gente acaba esquecendo, mas que com certeza tem. Nos conte aí nos comentários. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Namastê e axé. Namastê, meu querido, obrigada pelo convite. Estou aqui para contar a minha história com relação à crueldade dos animais. Assim como os garotos da história que você nos contou sobre os porquinhos, eu também tive um animal, digamos, comestível, que era uma pata. Eu criei essa pata desde pequenininha, tinha uma relação de amorosidade com ela, era meu xodó, e via crescer. Os ovos dela serviram para tratar uma anemia que eu tinha na época. Então a minha relação com ela era de puro amor e dedicação. E qual não foi a minha tristeza quando, voltando de umas férias de final de ano, eu soube que ela tinha sido devorada. Sim, minha família tinha feito um almoço em que o prato principal era justamente a pata. Aquilo me chocou, me fez ficar irritada. Na verdade, eu fiquei com raiva da minha avó. E hoje eu entendo que realmente isso não era culpa dela, fazia parte da cultura dela, como era parte da cultura dos antepassados dela, né? Mas essa história me marcou, por quê? Porque era um animal a quem eu me dedicava a cuidar. Nunca me passou pela cabeça que ele fosse uma alimentação. Então eu vejo que as pessoas hoje em dia não têm essa oportunidade de lidar e de doar amor para os animais, a não ser para os pets dentro de casa. Então eu pergunto para você, por acaso alguém pensa em comer o seu gatinho de estimação? Ou alguém pensa em comer o seu cachorro de estimação? Acho que não, né? Então, essas coisas me fazem hoje ter o livre-arbítrio de poder fazer as minhas escolhas. E eu, a cada vez mais, a ano que passa, eu entendo que a nossa alimentação tem que servir como nutriente e não como veneno. E tudo que a gente come hoje em dia faz parte de um marketing, para que alguém lucre com isso. Então, podemos rever sim nossas escolhas, podemos fazer melhor, podemos amar os animais sem ser seletivo, ou seja, não precisa ser gato ou cachorro para a gente gostar, não é mesmo? Todo tipo de animal é um ser que tem direito à vida. Então, vamos ser mais racionais, mais generosos e principalmente mais evoluídos, porque hoje em dia a natureza é tão farta, tão rica, ela nos proporciona todo tipo de alimento e com certeza vai nos fazer sentir melhores por dentro e por fora. Obrigada pela consideração da minha pequena história.
mas que eu acho que pode ser mais comum do que a gente prevê. Temos o hábito, somos ensinados a comer carne desde criança, sim. Não temos direito de escolher lá atrás, mas temos o direito de optar depois. Então, beijos para você, para a Lua, para o Da Vinci. Fiquem com Deus. Namastê. Vou deixar aqui no link abaixo o canal de uma menina que é vegana. Ela deixa várias dicas de como se alimentar muito barato, com pouco dinheiro, muita criatividade para quem quer seguir a vida de vegetariano ou até mesmo se tornar vegano. Para quem mora no Brasil, as dicas dela são maravilhosas, porque no Brasil é uma fartura nas feiras de todos os sentidos. Então, espero que vocês aproveitem. Desejo muita sorte, muita consciência, muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Namastê a todos. Axé.